Irmãos, boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Que bom que você veio adorar ao Senhor. Hoje temos uma igreja diferente, né? Temos uma igreja presencial e temos uma igreja virtual. Uma igreja virtual é só para aqueles que não podem vir. E a gente precisa entender isso também. Mas se você pode estar na casa do Senhor, venha adorar ao Senhor juntamente conosco. É tão bom ver os irmãos, é tão bom nós estarmos perto, ver o rosto de cada um, mesmo com a nossa máscara, né? Só alguns avisos, irmãos, de uma maneira muito rápida. Toda quarta-feira, vamos começar pela terça-feira. Toda terça-feira, nossa reunião de homens voltou aqui no templo. Estamos aqui às 19h30, foi uma bênção terça-feira passada. Na próxima terça-feira, nós teremos o testemunho do irmão Luiz. Venham estudar o testemunho do irmão Luiz, que com certeza os irmãos sairão daqui edificados. Quarta-feira, reunião das irmãs às 15 horas aqui no templo. E na quarta, e tem sido uma bênção essa reunião das irmãs aqui de oração. E na quarta-feira nós temos a nossa live, né? Que tem sido uma bênção também muito grande, né? As pessoas estão assistindo o nosso culto, têm feito tantos pedidos, nós temos orado também por essas pessoas. E na próxima quarta-feira, nós teremos um pastor muito meu amigo, que eu fiz um projeto de um livro para ele, que é Um Milagre em Sua Vida e a Última Esperança, o pastor Alejandro Bulhon. Ele é peruano, vai estar ministrando a nós e com certeza vai ser uma grande bênção também. Quinta-feira estaremos aqui, como estamos hoje, domingo pela manhã, Ídolos do Coração, e domingo à noite também, num grande culto de adoração ao Senhor. E as irmãs se preparem que na próxima terça-feira, às 19h30, o pastor vai estar lembrando sobre isso, nós gostaríamos de ter uma reunião com todas as irmãs da nossa igreja também. Já tivemos uma reunião com os homens, agora vamos ter uma reunião com todas as irmãs. Irmãs, nós precisamos voltar, né? Os homens já estão voltando. Agora as irmãs precisam voltar. Depois vamos reunir com os jovens também. Já vai ter um culto jovem também na nossa igreja no sábado, que a gente vai estar passando tudo isso para os irmãos. A igreja não parou, e com certeza a igreja é você. E você está aqui. Antes de passar a palavra para o Carlinhos, eu queria ler um salmo. Salmo de número 25. Depois nós vamos orar pela vida do pastor Carlos, né, que tem sido uma grande bênção para nós aqui na vida da igreja, nos abençoando, né, com aquele que Deus falou ao seu coração toda quinta-feira. Salmo de número 25. E nós vamos ler até o versículo de número 4. Salmo 25, de 1 até o 4, na versão que nós usamos, a NVT, a nova versão transformadora. E nos diz o seguinte: Ó Senhor, a Ti entrego minha vida. Confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Versículo de número 4. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. E o versículo 5 nos diz o seguinte: guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. E é assim que nós temos que viver, né? Colocando a nossa esperança no Senhor. Pastor Carlos, vem aqui, vamos orar pela sua vida, para que Deus te abençoe muito, como tem abençoado, né? Deus fala com você primeiro, depois você fala para a gente, né? Amém? Senão não vale, né? Não vale a pena. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela minha vida, pela vida do teu povo aqui presente, pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão nos assistindo também, por aqueles que vão assistir também. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado mesmo, porque nós estamos aqui, nós estamos respirando, ó Deus, isso é muito bom, Senhor. E é tão bom viver na presença do Senhor. Nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo o mal. Abençoa a vida do teu servo, que vai estar falando aos nossos corações. Sabemos, ó Pai, que o Senhor já falou com ele.
E, ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor Carlos. Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma quinta-feira que o Senhor permite com que nós compartilhemos a palavra dele. E o tema da mensagem hoje é amadurecimento cristão. Uma das coisas bem legais para a gente analisar e aprender é em relação à natureza. As frutas, quando elas estão verdes, elas não têm o mesmo sabor que quando maduras. E depois de passado determinado tempo, elas já amadurecem demais e, se nós não aproveitarmos, elas acabam apodrecendo. Mas ainda assim, as frutas elas têm um processo de ficar verde, depois madura e apodrecimento. O ser humano deveria passar por esses processos também. Ser verde, amadurecer e depois o apodrecimento, que seria aí com a morte. Mas, por vezes, nós temos deparado com pessoas aí que não conseguem amadurecer. Enfrentam dificuldades, são reprovadas e não amadurecem. E aí a gente fica pensando, nossa, mas por que fulano é assim? Por que fulano não amadurece, não aprende? E a gente esquece que o fulano, é o outro, não sou eu. E a gente gasta muito tempo, ontem eu conversava com a Sônia, as pessoas gastam muito tempo, parece até meio silogismo, meio doideira, as pessoas gastam muito tempo perdendo tempo. Ou seja, dedicam tanto tempo precioso à perda de tempo. E uma dessas situações é quando a gente analisa a vida do outro. É sempre o outro. Ontem, uma empresa que a gente está ali com eles, dando uma consultoria, estávamos conversando. Se você quer se comparar, porque nós temos o hábito de querer comparar a nossa vida com o outro. A gente tem o hábito de querer comparar o carro que a gente tem com o outro, a casa que a gente tem com o outro, a esposa que a gente tem com a esposa do outro, o quintal que a gente tem com o quintal do outro, a grama que a gente tem com a grama do outro. E aí a gente fala, nossa, a grama do vizinho é verde o ano todo, depois vai ver aquela grama sintética de plástico. É umas coisas doidas que a gente passa, que a gente não presta atenção, mas que acontece. E aí ontem lá com o pessoal da empresa eu estava falando, olha, se você quer se comparar, tem uma pessoa que dá para você se comparar. E aí a gente pensa que é Cristo, né? Também. Mas nesse momento não é Cristo. É a gente se comparar com a gente mesmo. Olhar 5 anos atrás e verificar como que eu estou hoje em relação a esses 5 anos. Se eu evoluí, se eu fiquei estagnado ou se eu evoluí. E pensar daqui 5 anos onde eu quero estar. Mas olhando para mim. Tendo eu como ponto de referência, não o outro. Porque é sempre o outro. E aí, nessa situação, a gente acaba, muitas vezes, não prestando atenção àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Claro, o ideal deveria ser a gente aprender com as atitudes do outro. Eu sei que se colocar a mão no fogo, queima. Não preciso eu colocar a mão no fogo. Mas, por vezes, nós precisamos aprender com as nossas próprias atitudes. E é em cima disso é que a palavra de Deus vem nos ensinar. E, Peterson, por gentileza, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 32. Então, para você que está na sua casa, Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 32. Conforme o pastor alertou, na EVVT, na nova versão transformadora. E diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegamos à completa medida da estatura de Cristo.
Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de toda nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, olha só que maravilha que este texto nos ensina. Eu disse para vocês que nós não devemos prestar atenção no outro, e sim prestar atenção em nós, no mundo natural. Mas com relação aos ensinamentos espirituais, o nosso alvo, nosso objetivo é ser parecido com Cristo. Afinal de contas, nós nos auto-intitulamos cristãos. Se nós assim denominamos a nós mesmos, nós precisamos agir conforme o Mestre nos ensinou. E o Figueiredo estava ali conversando que uma vez, esse tempo atrás, ele viajou e levou a netinha junto para as pessoas conhecê-lo. E uma coisa maravilhosa deve ser a experiência de ser avô, porque não tem mais aquela responsabilidade 100% de ficar preocupado, esse meu filho, não. Aí a preocupação da netinha é os pais quem tem que ter. Os avós precisam o quê? Paparicar. E eu imagino que quando eu for, nossa, assim, avô, eu tenho até dó dos meus netos, de tanto que eu vou paparicá-los, porque os filhos a gente já paparica, né? Aquelas coisas bem legais de pai. Mas não tem coisa mais incrível quando o seu filho vira e faz uma pergunta que te deixa sem resposta. Por quê? Significa que este filho cresceu. É a coisa mais simples quando uma criança vira e fala assim, né? Deus existe? Existe, Ele é o papai do céu. Tem uma casa lá no céu e a gente vai morar. Ah, essa casa fica em cima das nuvens? Fica. A criança fica feliz, maravilhosa e vida que segue. Mas quando a criança chega e faz uma pergunta que você não tem resposta, e aí? Como sair de uma situação dessas? Porque, por vezes, nós imaginamos que nós, pais, somos obrigados a ter todas as respostas. Por quê? Porque a sociedade nos cobra uma resposta. E quando nós encontramos essa dificuldade de falar para o filho, olha, eu não sei, como é que faz? E isso aconteceu essa semana, em casa. Ana Clara, 17 anos, virou para mim, pai, o que é o Leviatã? Olha, eu não vou saber o que é Leviatã? O pai está na Bíblia. Você já não leu a Bíblia?
Então, Ana, eu li a Bíblia, não quer dizer que eu sou um Google na Bíblia, que você digita uma palavra e eu já te dou o endereço bíblico de onde está. Não, onde está isso na Bíblia? Está lá no livro de Jó. E aí nós fomos ler o livro de Jó. E aí ela pergunta, o Leviatã existiu? E aí eu viro para Ana, Ana, nós precisamos entender duas bases bíblicas para a interpretação da Bíblia. Uma base é literal, é aquilo que o texto está querendo dizer, é o que o texto nos ensina. Exemplo, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Isso significa o quê? Que as pessoas falam, nossa, que menino bonitinho, olha como é que ele está crescendo, olha que sabedoria que ele tem. Isso é uma interpretação literal do que o texto está dizendo. Jesus também disse, Ana, eu sou a porta e vocês são as ovelhas, vocês têm que entrar por mim. Aí a Sônia estava do lado, eu fiz assim, né? Olha, eu sou a porta. Ô, Jesus, eu não consigo entrar no Senhor, como é que faz? Isso é uma interpretação, Ana, alegórica. Jesus também disse que vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu peguei o braço da mãe dela e fui para dar uma mordida. É isso? Então nós temos essa dificuldade também de entender muitas vezes as coisas, a aplicabilidade disto na nossa vida. E aí eu falei para a Ana, Ana, o que estás querendo se referir ali é a questão justamente de uma situação alegórica. Mas ao invés da gente se preocupar com isso, porque é isso que a gente quer se preocupar, para poder mostrar para o outro, eu saí perguntando, né, você sabe quem foi Leviatã? Não sabe, né? Ah, eu sei. Por que nós nos contentamos a parecer com Cristo? Que é muito mais fácil. Mas nós queremos, somos motivados. Claro, não tem problema algum, amado. Se você quiser pegar um texto bíblico e aprofundar no que aquilo quer te ensinar, não tem problema nenhum. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque naquele momento, quando Ana perguntou sobre Leviatã, eu falei, não sei. Então nós não podemos ter esse medo, esse receio de falar que nós não sabemos. Agora, para mim foi uma sensação maravilhosa de ver a filha fazer uma pergunta daquela. Ou seja, significa que ela estava lendo a Bíblia. O que levou ela a Leviatã, eu não sei. E Leviatã é um monstro submarino, um monstro marinho que está lá no livro de Jó. Mas o mais gostoso deste texto, me perdoem a palavra, tá? Mas eu vou usá-la com carinho. São as patadas que Deus dá em Jó, né? Porque Jó se achava, assim, e aí começa a questionar Deus, aí Deus começa a falar com ele. Sabe? Então, filho, onde você estava, onde tudo foi criado? E aí eu fico imaginando Jó falando, né? Não sei. Você sabe como que as coisas vieram a existir, Jó? Não sei. Sabe, então, é maravilhoso a gente entender isso. E aí a gente consegue vir agora para essa parte deste texto e entender. Entender o quê? Primeiro, cristãos são marcados pela firmeza. O que vem a ser isso? Eles são firmes na doutrina. Está no versículo de número 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Por quê? Porque o cristão ele é firme naquilo que ele acredita. Não é igual nós vemos por aí as pessoas falando, olha, café não é muito bom. As pessoas que tomam café ficam burras. Por quê? Porque eles não querem vender tanto café. Aí fala isso as pessoas, então não vamos tomar café. Aí depois, olha, saiu agora um estudo que café é maravilhoso porque ele aguça a inteligência das pessoas. Aí sai todo mundo comprando café. Se falar que determinado assunto, né, determinado produto é bom para emagrecimento, sai todo mundo comprando aquele produto. Ou seja, o que é isso? São pessoas que não têm firmeza naquilo que acreditam. O irmão João é atleticano, não é, irmão? Já pensou em mudar disso? Por quê, irmão? Mas tem gente que muda no meio do caminho. Vocês conhecem pessoas que nasceram... por que você torce para o time? Eu torço porque meu pai torce. Aí depois começa a crescer... E agora, por que você mudou de... porque meu namorado torce para outro time. Ou seja, são pessoas que não têm raízes. Não estou falando que mudar de time é pecado, não, irmão. Por favor, misericórdia. O irmão João ainda vai mudar. Brincadeira. Então, olha só. A gente tem que compreender isso, como é que funciona. Então, nós não podemos ser levados de um lado para o outro. Nós precisamos ter base bíblica naquilo que nós acreditamos. Por isso que o cristão ele é marcado pela firmeza. Eles são firmes onde? No desenvolvimento. Versículo 15. Em vez disso,
ou seja, de ser levado para um lado para o outro, enganado por qualquer palavrinha, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Não é discutir Bíblia, é o que? Falar em amor. Corrigir, se for necessário, mas em amor. E disciplinar, se for necessário, mas também em amor. Por que não se recomenda que os pais corrijam os filhos na ira? Porque pode ultrapassar o limite da disciplina e pode, inclusive, machucar aquela criança que está sendo corrigida. E provavelmente depois com a cabeça mais tranquila, porque até então, no momento de raiva é o quê? Não é o pai, não é a mãe educando a criança, é a raiva do pai, é a raiva da mãe tentando educar aquela criança. Mas aí depois, quando a raiva se dissipa e vem a razão, aí é o momento adequado para poder sentar e conversar com a criança. Eu me lembro de uma situação lá em casa, o Thales devia ter uns 10 anos, não me lembro o que ele fez. Só de lembrar que ele já tem uns 10 anos já é lucro, né, Figueiredo? Agora lembrar o que o rapazinho fez, na época já é querer demais. E Sônia falou para ele, olha, você está sem rua, sem bicicleta, sem videogame, sem televisão. E eu só ouvindo. Aí, beleza, ela foi para o quarto, aí eu fui atrás dela, deixa eu só te fazer uma dúvida, vou tirar uma dúvida. O menino está de férias. Você pretende dar o quê? Diazepam para ele dormir 30 dias? Porque você tirou tudo dele. Aí ela, né? Falei, então você vê o que você libera para ele, volta lá e fala, olha, eu estava com raiva, não pensei, e aí você vai ficar com o videogame, por exemplo. Não eu que fui lá falar com ele, vocês estão entendendo a diferença? Porque aí o que acontece? Eu e meu pai está do meu lado, pai, nós dois vamos vencer ela. Não é assim. Então, Sônia foi lá e conversou com ele. Então, nós precisamos entender, ser firmes no desenvolvimento. Os cristãos marcados pela firmeza também, eles são firmes onde? Na devoção. Versículo 16. Cristo, então, ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva, seja saudável em amor. Mais uma vez, a expressão em amor é utilizada aqui por Paulo ao nos ensinar. E em outro lugar, a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Então, como é que a gente tem que fazer para esse amor esquentar? Diminuir a iniquidade. Mas como é que a gente vai diminuir a iniquidade se a gente não ama o pecador? Não é amar a atitude do pecador. Não é amar a conduta do pecador, mas amar o pecador. Então, são coisas que nós precisamos pensar. A gente precisa analisar. Você já foi fechado no trânsito? Qual é a sensação? Quando você, em tese, do seu ponto de vista, você está certo. Raiva, não é? Vamos ser sinceros, aqui nós estamos em família. E aí você sai xingando. O cara fechou e foi embora. E você sai xingando. Ele nem sabe, às vezes, que ele te fechou. E a gente fica carregando aquilo durante muito tempo. Percebe o que a ausência de amor faz? Nossa, se fosse eu numa situação... Então, será que esse cara não está com algum problema? Será que ele não está precisando de algo a ponto de ter passado nesse cruzamento e nem atinou-se que era ele quem tinha que parar? Aí nós estamos agindo com o quê? Com empatia, amor, se colocando no lugar do outro naquela situação. Aí vem a diferença da gente entender isso na questão do amadurecimento do cristão. Os cristãos também eles são marcados por uma clara separação. Versículo 17 e 19 diz, assim, Paulo, eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. O pessoal lá na prefeitura estava comentando, eu não sei se foi, eu sei que foi essa semana para os irmãos terem noção de como que eu me preocupo com isso. Parece que essa semana foi a final daquele programa que acontece naquela emissora, a gente não precisa entrar em detalhes para não dar ibope. Mas para os irmãos verem como que eu presto atenção, que eu sei que foi essa semana, porque o pessoal estava lá falando. Mas eu não sei se foi na segunda, na terça ou na quarta. Aquilo é o quê? Cultura inútil. Que está aqui, ó. Assim, eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não viva mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis.
E teve gente que ficava torcendo, que ficava telefonando, mandando mensagem para lá. Aí vocês, nossa, mas você assiste aquilo? Não, mas aquilo lá deve ter mais de 20 anos que existe. Mais de 20 anos. Percebe o que é a cultura da inutilidade? E hoje, cada vez mais, se tem falado sobre isso. No versículo de número 18, olha só, a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Hoje, na hora do almoço, eu estava preparando uma situação lá em casa, e aí a Ana chegou. Sempre a Ana, né? Lógico. Pai, o meu amigo está gostando das coisas que você anda postando. E ele quer falar com você. Ao invés de falar, não, pai, tudo bem, você está tranquilo, você pode falar com o meu amigo agora? Não, já traz o menino já no telefone, né? Aí peguei e conversei com o menino de 17 anos de idade, já está no primeiro semestre de Direito. 17 anos de idade, no primeiro semestre de Direito, e eu falei, o que você pensa da vida? Não, a minha vida já está desenhada. Um moleque com 17 anos de idade. Vou fazer a faculdade de Direito, terminei a faculdade de Direito, vou prestar concurso para a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Meu sonho é ser policial rodoviário federal. Aonde que você encontra hoje um menino com 17 anos com um pensamento desse? Percebe a diferença? Eu falei, olha, menino, você está show de bola. E tem um detalhe, você está na frente de um monte de colegas da tua idade que nem sabe se estão indo ou se estão voltando. Aí conversei um pouco com ele, aí depois virei para a Ana. Ana, agora é o momento. Você vai falar para ele que ele só vai conseguir se tiver a companhia de alguém. A Ana fez aquele sorriso, né? Não é sua companhia não, minha filha, calma. Aquieta o facho. Calma. É Jesus, filha. Né, pai? Percebe a oportunidade que a gente tem de começar a levar o Evangelho? Então, isso é que é o gostoso da vida. É a gente entender por quê. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele, para Deus. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Percebem a diferença do cristão e do não cristão? E ainda nós podemos entender que o cristão, ele é marcado por uma clara separação, ele é separado de uma caminhada das trevas. Versículo 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, nós precisamos nos atentar a isto. Por isso a importância. Lembra que eu falei? Eu preciso pegar a mim mesmo como parâmetro. E olhar há 5 anos como que eu estava. E daqui 5 anos, onde que eu quero chegar? Baseado no quê? Nos ensinamentos que são ministrados através da vida de Paulo, guiado pelo Espírito Santo nesse trecho que nós estamos pensando juntos da palavra de Deus. Aí as coisas começam a se revelar. Aí as coisas começam a ficar mais claras na nossa cabeça. Porque vida a gente tem. Nós acreditamos no pós-morte, nós temos uma fé, nós temos o Espírito Santo que nos consola, conforta o nosso coração de que existe um porvir. A morte é só mudança de endereço. Você está morando aqui e vai morar no céu. E a Bíblia diz o quê? Que haverá um inferno. E o inferno tem pranto e ranger de dentes. Se nós fizermos uma interpretação literal, o que morrer banguelo vai nascer dente só para ficar rangendo lá no inferno. Olha que maldade essas coisas, né? Mas é para a gente pensar. Como que a gente tem que tomar muito cuidado com interpretações literais da Bíblia? Então, o que Paulo está chamando a atenção da gente aqui? Olha, revistam-se do novo. Semanas atrás aí nós falamos sobre o vinho novo em odre novo. Então, nós precisamos renovar o nosso pensamento. A gente precisa renovar. Só que a gente, não, mas eu tenho a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não.
Se a gente for conversar com o irmão João, tá de barba, irmão? Porque está com a máscara, mas está de barba, né? Ótimo, beleza. Nós falar com o irmão João, você não está vendo o irmão João, mas é um senhor aí de seus 40 anos, né? E está de barba. Então aí a gente vai falar com o irmão João. Aí o irmão João fala, eu nasci assim. A gente já desconstrói ele. Não, irmão, você não nasceu desse tamanho e tão pouco barbudo. Percebe como é que a gente fala coisas que por vezes nós mesmos entramos de gaiato naquilo que a gente fala? Então Deus, através do Espírito Santo, nos concede justamente isto, da gente ter a nossa mente renovada a cada dia e vivermos o dia de hoje. Semana passada nós falamos que a gente se preocupa, fica muito ansioso com o futuro. E o que é o futuro? É o próximo segundo do relógio. Mas nós temos essa dificuldade. E ainda nós vamos perceber que cristãos são marcados por padrões cristãos. Isso é fato. Versículo de número 28. Quem era ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. E é uma das coisas que me lembra agora, nós tivemos a oportunidade de caminhar com um pastor chamado Ronaldo, ele está em Bragança Paulista. Que carinho que ele tinha para lidar com jovens. Mas tinha um amor tão grande para lidar com jovens. E ele nos ensinava sempre assim, de que o pecado tem as suas consequências. Ele falava que, imaginem só, você pecou, pediu perdão para Deus, Deus vai perdoar. Mas tem a consequência do pecado. E aí, diante daquilo, na época eu já havia graduado em Direito, aí eu ficava pensando, né? Um criminoso está ali para ser julgado pelo juiz, e aí ele vira para o juiz e fala assim, o senhor acredita em Deus? Aí o juiz pode até ser, acredito. O senhor acredita que eu estou arrependido de ter matado alguém? Aí o juiz, sim, acredito. O senhor acredita também que, inclusive, eu pedi perdão para Deus e me sinto perdoado? O juiz, sim, acredito. Então, se Deus me perdoou, não é possível que o senhor, homem, vai me condenar. Então, eu ficava imaginando essa situação. E aí, o que o juiz vai falar? Não, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, seguir a lei de Deus e seguir também a lei dos homens. Eu, inclusive, como irmão seu em Cristo, não te condeno. Mas, como juiz, pode levar. Percebe a diferença? Isso é justamente o que? É a consequência. A gente tem dificuldade de enxergar palavras dentro de palavras. O que é a palavra consequência? É consequência. Ou seja, é seguimento daquilo que nós fizemos. Então, isso é importante para a gente compreender. Então, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que é preguiçoso, deixe de ser preguiçoso. Sabe, aí dá para a gente ir fazendo um monte de coisa. Aquele que fala coisa que não precisa falar, para de falar. Então, tudo isso dá para a gente entender nessa questão que Paulo está nos ensinando. E ainda, quando no tocante a serem marcados por padrões cristãos, eles são como eles agem. Então, nós precisamos, sabe, as nossas atitudes, as nossas ações, elas precisam revelar aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala. Ontem fui tomar banho, não tinha toalha no banheiro. Por quê? Porque a Sônia passou recolhendo as toalhas para lavar. Se fosse outros tempos, nossa, mas não é possível, porque não é possível que não entende. Se tirou uma toalha, tem que colocar outra. Não é possível, isso é o básico. Se fosse outro tempo, ia lá, pegava só para mim. Eu falei, não, já pego a minha, já pego a dela, deixei dobradinha lá. Percebem o que é a gente pensar no outro? Claro, Figueiredo, que eu estava pensando depois, eu já estou deitado, ela vai abrir o armário para poder pegar a toalha, vai me acordar, entendeu? Claro que tem aí uma. Mas é isso que é a parte legal, da gente pensar. Os cristãos também, eles agem da mesma maneira que reagem. 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Tampouco acalmem-se antes que o sol se ponha. Aí a gente fala assim, nossa Deus do céu, mas está morrendo de raiva, aí o sol vai se pôr daqui 5 minutos. E aí... Não, a interpretação é alegórica, não é literal. Porque está nublado, você não está vendo... então agora eu posso ficar irado, né? Não estou vendo o sol se pôr. Então, o que é justamente isso? É para a gente não ficar irado, porque a ira, a luta começa justamente onde? No nosso pensamento. E você irado, você começa a remoer aquilo.
Vamos dizer que você nunca participou de uma discussão e depois você fica pensando, nossa, eu podia ter falado aquilo, nossa, eu falou aqui, nossa, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter falado aquilo. Vamos dizer que você nunca fica discutindo com você mesmo. Isso é o quê? Sintoma da ira. Sintoma da ira. Eu estou com um projeto assim, alinhado, e creio que vai dar certo. Aí ontem eu estava com uma mentoria lá com um cidadão, e aí ele deixa a gente mais louco ainda, né? Aí eu muito cansado. A mentoria ontem foi das 8 da noite até quase 15 para as 11. E depois que eu ainda fui guardar tudo aquilo que eu estava mexendo e tal, eu fui deitar, já era 20 para meia-noite, cansado. Aí fechava o olho assim, a mente, já pensou se isso acontecer? Nossa, é mesmo. Aí eu começava a conversar comigo mesmo. Aí, não, agora é hora de dormir, é hora de dormir. Vamos dormir. Aí começava, aí vinha outra coisa. Por quê? Porque renova a nossa mente, a palavra de Deus. Aí a gente começa a sonhar. A palavra diz que os velhos terão sonhos. Mas a gente fica preso, a gente fica só naquele mundinho, olhando para o nosso umbigo. Não, Deus quer mais de nós. É para isso que Ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, para mestres, para professores, alunos. Porque não adianta nada disso se não tiver aluno, né? Adianta. Se for professor, adianta ser professor e não ter aluno? Chegar lá para dar aula e então ouvir a aula. Cadê os alunos? Não tem. Então não adianta nada. No versículo de número 27, pois ela quem? A ira cria oportunidade para o diabo. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não é errado você ficar irado. É semelhantemente um passarinho que pousa na sua cabeça. Não dá para a gente impedir o passarinho de pousar. Mas daí a pouco falar, nossa, tem um ninho na sua cabeça. Rapaz, é mesmo, tem até um ovinho aqui. Ó. Aí já é demais. Então é justamente isso. Quando a gente começa a alimentar a ira, o pensamento vai ganhando força, vai ganhando apoio, vai dando o quê? Brecha para Satanás entrar. Eles são cristãos em como interagem. Ou seja, ser cristão dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Está todo mundo bonitinho, todo mundo cheirosinho, cabelinho arrumadinho, aqueles que têm. Não é isso? Então, olha só como é que é legal. Mas chega um momento que lá na rua é que é problema. Lá que é difícil da gente ser cristão. O 25. Portanto, abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E aí, esses dias, eu estava conversando com a Ana Clara, né? Ô pai, mentir é pecado? Eu falei, depende. Como assim, pai? Depende? Eu falei, uai, Ana, pensa bem, o cara está na rua e é assaltado. Aí o ladrão fala, você tem mais algum dinheiro? Rapaz, lembrei, ó, tem mais 50 conto aqui no bolso. Aqui, ó. Então, depende da situação. Aí ela, não, pai, mas mentira é pecado. É sim, Ana, mentira é pecado. O cara que é cristão, Deus não vai permitir nem ele ser roubado. Percebe como que a gente dá? Porque eu queria ver o que ela achava sobre a mentira. Porque hoje está todo mundo mentindo. Quando alguém fala a verdade, você fala, isso é mentira. De tanta mentira que a gente ouve. Tinha um camarada que falava que o sítio de Atibaia não era dele. E falava com muita propriedade. Olha que ponto nós chegamos. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui. Versículo de 29 e 30. Evitem linguajar sujo e insultante. Que todas as palavras sejam boas e úteis, todas as palavras, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Logo, o Espírito Santo é uma pessoa e se entristece. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Quando eu leio esse texto, assim, sabe, assim, ó, o selo que o Espírito Santo botou na gente, provavelmente você já viajou. E quando você vai viajar de ônibus, o cara não põe uma etiquetinha na tua mala, não te dá um pedacinho do papel lá da etiqueta? Ou seja, o que é aquilo? É o selo que ele está colocando naquela mala, que aquela mala é sua. Então, esse selo aqui é justamente o que o Espírito Santo dentro da gente mostrando para a gente. Olha, filho, você tem um dono, e esse dono é Deus. Você é propriedade particular dele. Aí a gente começa a entender, nossa, mas então eu tenho que parecer mais com o pai. Isto. E para parecer mais com o pai, o que a gente tem que fazer? Andar junto com o pai. Andar junto com o pai. Então, hoje foi o dia das recordações, Figueiredo, sabe? Conversando com a Ana Clara, e aí a Ana pegou e falou assim, né? Ô pai, você reparou que o meu pé é igual ao seu, né? Ela ama falar que o pé dela é igual ao meu, né? Eu falei, então, Ana, você sabia que no passado, Ana, antes do DNA, eles reconheciam o filho, a paternidade, através dos pés? Ela, é mesmo? Eu falei, através da orelha. Isso é sério, amados. É que foi evoluindo, era o que eles tinham na época para poder verificar, certo? Ela, nossa, pai, então não tem jeito de eu negar que eu sou sua filha, né? Não tem, Ana. Não tem.
Ou seja, é o prazer de parecer, pelo menos, com o pé do pai. Ainda bem, né? Porque a beleza o pai não tem. E isso Deus deu para ela. Então, isso é que é a parte gostosa. Nós também precisamos parecer com o nosso pai, mas não só o pé. Ah, mas eu nunca vi o pé de Deus. Não, amados, e na questão do caráter, na questão da fala, do pensamento, de como se portar, de como andar, de como agir, de como interagir com o próximo. Aí é que vai fazer a diferença na nossa vida. Para a gente concluir, eu coloquei aqui, ó. Quando você estava crescendo, seus pais sempre diziam a você: eu gostaria que você crescesse. E agora a gente fala, né, Figueiredo? Por que você cresceu? Você sabe o que significa, não sabe? Eles queriam que você agisse mais maduro do que estava agindo. E eu me pergunto se Deus olha para a sua igreja hoje e diz: eu gostaria que eles crescessem. Bem, algumas pessoas não amadurecem. Mas nós precisamos não preocupar com aquele que não amadureceu, precisamos preocupar com a gente e verificar se nós estamos amadurecendo e se esse nosso amadurecimento ele está promovendo, no mínimo, um incômodo para o outro. No mínimo. Porque aí o outro vai pensar: poxa, vem cá, como que está sendo a minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Então, olhando esse texto que nós acabamos de pensar juntos e trazendo para a minha vida particular, eu começo a refletir: o que eu posso melhorar? Porque aqui está o checklist. Não, nunca roubei. Não, e palavras. Sabe, a gente pegar e lendo e... nossa, eu preciso mudar isso. Aí sim nós vamos conseguir fazer uma autoanálise da nossa vida em relação ao que a palavra de Deus ensina. Não ao que o pastor fala, não o que a igreja ministra, não o que as pessoas falam, mas diretamente na fonte. E graças a Deus que aqui a Betel tem pregado é fonte, é palavra. É palavra. Outro dia o pastor estava até falando aí sobre a questão da ceia online. Daqui a pouco vai ter aplicativo no celular para você participar da ceia. Clica lá, aparece um pedacinho de pão, uma boquinha comendo. Aperta lá, tem um copinho virando vinho e a boquinha bebendo. Não vai demorar a chegar. Aplicativo gospel. Ceia do Senhor online. Glória a Deus que aqui a Betel prega palavra de Deus. Palavra de Deus. A base de uma igreja sólida é a palavra de Deus. A interpretação, o entendimento e a aplicabilidade nós podemos trazer para o tempo contemporâneo. A pós-modernidade, fica até bonito o nome. Nós podemos trazer, mas nós não podemos deturpar princípios bíblicos. Porque a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia de conduta. É prestarmos atenção no que está sendo falado. Eu tenho seguido um camarada nas redes sociais. Por que eu o seguia? Porque ele é juiz e tem um conhecimento muito profundo, umas experiências muito marcantes, e ele tem compartilhado. Mas a alegria minha se tornou completa quando eu descobri que ele é cristão e que todos os dias, 5 horas da manhã, ele faz uma live compartilhando a palavra de Deus. E que essa live, 5 horas da manhã, dá em média 2.500 pessoas assistindo. Então não dá para a gente falar que a gente não aprende mais a palavra de Deus. Não dá para a gente falar que a gente não tem condições mais. Não tenho tempo. Não. Tempo nós temos. O problema é elencar prioridades da nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio de aprender diretamente da fonte da Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo que interage conosco, que traz o entendimento da Tua palavra. Por vezes, Deus, nós não temos a real interpretação daquilo que o Senhor quer nos dizer, e tampouco, Deus, temos força suficiente para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Mas ainda assim, nós oramos pedindo que o Senhor renove as nossas forças, a fim, Deus, de que nós possamos, dia após dia, parecermos mais com Cristo, que é o padrão a ser alcançado na nossa vida. A Tua palavra nos disse hoje, Senhor, que nós devemos procurar a estatura, em outras versões, do varão perfeito. E essa perfeição somente Cristo pode nos ensinar e nos mostrar. Perdoa-nos, Deus, pelos nossos vacilos, pelas vezes ainda que agimos, Deus, prematuramente.
pois o nosso desejo, Deus, é buscar o amadurecimento, buscar a perfeição. Ajuda-nos, Deus, enquanto corpo, crescer, bem ajustados, a fim de que Teu nome seja glorificado, a fim de que possamos, Deus, agir e interagir como cristãos. E principalmente, Deus, baseado em amor. É a nossa oração a Ti, em o nome santo de Jesus. Amém. Amados, uma boa noite para você, uma boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais, e conforme o pastor Isaías disse no início do culto, não perca os encontros que ainda estão por vir. Até mais.